O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar. Levar uma mensagem de esperança, de fé e de otimismo em tempos tão conturbados que vivemos hoje. O programa Visão Espírita, com imensa alegria, recebe hoje o companheiro da Lide Espírita, divulgador do Espiritismo, profissional da área bancária, colaborador da Seara Espírita, Paulo Catanose. Seja bem-vindo, Paulo Catanose. É um prazer imenso estar aqui novamente, reunido com vocês e procurando um pouco, através aí da nossa pequenez, mas a gente compartilhar ideias, trocar informações nesse assunto tão pungente que é o Evangelho. O programa Visão Espírita hoje vai tratar de um tema, a presença do Evangelho no lar. Que fique claro e reafirmado que os espíritas são cristãos. E como cristãos, nós, espíritas, somos partícipes e ativos dedicados ao Evangelho. Paulo Catanose, por favor, ajude-nos a definir o que é o Evangelho. Nossa, a definição do Evangelho é algo tão amplo, que a gente poderia ficar aqui acho que o dia inteiro e a gente não conseguiria chegar acho que nem perto do que realmente é o Evangelho. Mas vamos pensar na origem da palavra, que ela vem de origem grega, que é Evangelion, que quer dizer boa nova, boa mensagem, boa notícia. Então, para nós o Evangelho é a boa nova trazida por Jesus Cristo. Como você bem disse, lembrando um pouco, para a gente falar do Evangelho em termos de doutrina espírita e cristãos, que tem uma frase do Chico Xavier que ele falou, que se ele não tivesse encontrado Jesus na doutrina, ele não teria ficado. Então é algo para a gente relembrar que somos realmente cristãos, seguimos o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E o que é o Evangelho? O Evangelho, na minha opinião, que eu gostaria de sintetizar com as minhas palavras aqui, é um código divino. É uma carta de amor de Deus Pai, e de esperança trazida por Jesus Cristo, que é seu Filho amado, que é nosso irmão, um dos nossos irmãos mais velhos aí, e que nos colaborou, nos ajudou e nos deu esse legado aí que temos que procurar seguir, aprender e principalmente vivenciá-lo em nosso dia a dia. Seguindo dessa linha, nós falamos de Deus, Pai, falamos do Chico, que se não tivesse encontrado Jesus e o Evangelho no Espiritismo, ele não teria ficado. Mas a influência do Evangelho sobre parte da humanidade, ela é fantástica. Diríamos que ela é muito mais que histórica, porque Jesus divide a história da humanidade em duas partes. Pelo menos para nós ocidentais, talvez para os orientais não. Ou para parte de outros povos não. Então nós temos a vida narrada de Jesus e o como isto envolve diretamente todos nós. Qual é a influência desse Evangelho, agora diretamente falando, na vida, no dia a dia, no cotidiano de todos nós? Bom, o Evangelho, ele é um roteiro de vida. Ele é algo a ser seguido por nós, não só nessa vida, como para nós espíritas, em todas as nossas existências. Ele é um roteiro que foi nos trazido por Jesus e que ele vem trazendo principalmente a nossa parte em questões morais. Então ele nos traz a parte do nosso desenvolvimento, da nossa elevação moral. Aquilo que a gente deve realmente fazer para com o próximo. Como devemos proceder, como devemos atuar em nossa vida, em nossa existência. E principalmente é algo que Jesus nos trouxe e ele vivenciou. E o Evangelho, ele traz algo assim fundamental, que é a terapia da esperança. O Evangelho nos traz a esperança. E isso foi um grande legado de Jesus para todos nós, que é o reino de Deus, o reino dos céus. E importante nessa mensagem da Boa Nova é que Jesus nos trouxe um ensinamento, que na doutrina espírita a gente aprende muito e com certeza em outras religiões também. Que o reino de Deus, nós não vamos encontrá-lo externo. Ele nos disse que não vai ser dito, ei-lo aqui ou ei-lo ali, que o reino de Deus está dentro de nós. Então, o Evangelho é algo realmente para a nossa transformação íntima, para a nossa elevação moral. Então, ele deve ser, sim, vivenciado por nós, aprendido,
né, como você bem disse, né, pelo Novo Testamento, que foi nos entregue pelos apóstolos, escrito, que também acompanha as cartas dos apóstolos, né? E aí a gente tem que procurá-lo vivenciá-lo em nosso dia a dia. Eu acho que conhecimento do Evangelho nós já temos. O que falta agora para cada um de nós é a sua vivência, a vivência diária daquilo que nos é ensinado pelo Evangelho e foi exemplificado por Jesus Cristo. E se me permitir, lembrando da figura de Jesus, né? Que às vezes a gente fala Jesus, né? E nós, como seres infantis ainda, falando de mim, né? Como crianças ainda que somos, quando algo é muito grande, a gente costuma, né, minimizá-lo, trazê-lo para a nossa realidade para a gente conseguir compreender. E às vezes a gente faz isso até com a figura de Jesus Cristo. Temos que lembrar quem foi realmente Jesus. Foi o maior ser, o ser mais evoluído que pisou neste planeta. Para a gente ter ideia, né, se a gente recorrer ao Evangelho, vamos lembrar lá que Jesus nos disse que antes da Terra ser, eu era. Então, para nós, né, que seguimos a doutrina espírita, Jesus é o nosso governador planetário e é Ele que acompanhou a criação do nosso planeta. Então, um ser que já tinha evolução para acompanhar a criação do nosso planeta, né, a gente tem que dar atenção, tem que dar o respeito, tem que ouvi-lo e tem que saber que realmente é um ser muito evoluído. E Ele nos trouxe, em palavras simples, aplicáveis ao nosso dia a dia, esse código divino que é o Evangelho. Então, Ele é tão sábio que Ele nos trouxe na nossa linguagem, na linguagem do destinatário, a mensagem de Deus Pai. E é isso que é algo divino, né, no Evangelho. A simplicidade com que ele foi escrito e a profundidade. Com o passar do tempo, nós vamos vendo e compreendendo Jesus. Assim como adolescentes, jovens, né, nos deparamos com alguns fatos e entendemos de acordo com a nossa capacidade de entendimento, quando vem a madureza, vem o tempo, nós passamos a entendê-los de forma diferente. Isso pode ser visto e sentido no nosso comportamento, né? Na nossa forma de nos conduzir no dia a dia. Quando jovens, né, ou adolescentes, ou mais maduros, nós somos às vezes arrojados, intrépidos, e atropelamos as coisas e não conseguimos vê-las em todas as suas nuances e os seus detalhes. Eu acredito, Paulo, que nós estamos descobrindo Jesus até hoje. Nós estamos meditando sobre Jesus até hoje, mas principalmente não é sobre a figura de Jesus, mas sim sobre o que Jesus nos ensinou. É este Jesus, a imagem que se criou ao longo do tempo, são referenciais para que a gente encontre-o. Mas a grande mensagem é o que está no seu conteúdo, é o que aquilo pode envolver, mudar, transformar. Faço esse comentário para entrar na próxima pergunta. Porque nós costumamos falar das coisas do coração e da alma, né, da moral e do sentimento, como se elas morassem aqui, ali e acolá, né, ali fora. Né? Mas como o Evangelho, o que é o Evangelho diretamente na vida das pessoas, no dia a dia? O Evangelho, né, como você bem colocou, é algo que a gente vai aprender. Jesus realmente nos trouxe, né, e não importa a imagem externa que façamos dele, o que importa realmente é o seu legado. Ele nos trouxe essa mensagem, né, que nos leva realmente ao amadurecimento espiritual, né, à evolução. Então nos leva a fazer, né, a deixar de ser criança e nos tornarmos adultos. É aquilo que Paulo quis nos dizer, né? Quando eu era criança, pensava como criança. Então, agora que me tornei adulto, penso como adulto. E nele, Jesus se fez tão presente que ele nos disse: não sou eu mais que vive, e sim o Cristo que vive em mim. E ele também trouxe algo interessante para a gente sempre lembrar, que é buscar a tudo, e reter o que é bom, reter o que te faz bem. Então, o Evangelho nos traz essa parte de ensinamento, para que nós, né, não precisamos ficar dando cabeçada pela vida, né? Tá certo que faz parte do aprendizado, mas o ser humano é o único animal que consegue aprender com o outro. Então,
Se a gente puder evitar que aos trancos e barrancos a gente evolua, que isso faz parte da nossa natureza, por que não aprender com aqueles que são mais velhos que nós, que seguem à frente? Aprender com um mestre como Jesus Cristo. E ele ainda, para nos ajudar mais ainda, ele simplificou todas as leis e os profetas, né? Que ele nos disse, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, só nessa frase, né, já existe muita coisa que a gente pode discutir, um tempo grande. Mas amar a Deus sobre todas as coisas, que é o nosso Criador, que é o nosso Pai, como nós devemos amar os nossos pais terrestres, honrar, né? E ao próximo como a nós mesmos. Veja o ensinamento que ele nos traz, amar o próximo como a nós mesmos. Se nós não conseguimos nos amar, né, como é que eu vou amar o outro? Então, esses ensinamentos que nos trazem essa profundidade de uma forma tão simples, a gente tem que procurar lê-los, aprofundar em termos de reflexões e procurar vivenciá-lo em nosso dia a dia. Que é essa que eu acho que é a parte mais difícil e é que a gente precisa na atualidade. Então, em termos de sabedoria, em termos de intelectualidade, a gente já tem conhecimento do Evangelho. O que falta agora para nós é vivenciarmos o seu ensinamento, os ensinamentos de Jesus no nosso dia a dia. Acho que esse é o ponto mais importante. Nós, espíritas, vocês que estão nos assistindo e nos ouvindo conversar sobre o Evangelho, a nossa forma de traduzir, de trazer, porque nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, inclusive está aqui sobre a mesa, o Paulo trouxe, que é um referencial, um livro. As sociedades espíritas, os centros espíritas, as casas espíritas, para aqueles que nos procuram, nos visitam ou frequentam as nossas atividades, são convidados, incentivados a praticar o Evangelho no lar. E o que é o Evangelho no lar? Como isto acontece? Por que nós espíritas sugerimos este exercício de bem diariamente ou semanalmente para as famílias? Paulo, o que significa o Evangelho no lar? O Evangelho no lar, né, é o momento em que a família pode se reunir e fazer uma oração conjunta, né, para o nosso Pai. É o momento, né, da família se unir, se agregar, né, e em uníssono elevar os pensamentos a Deus através de Jesus Cristo. E falando nele, a gente tem que lembrar que Jesus sempre orava. Podemos ver as passagens dos apóstolos nos evangelhos, eles sempre se referem a Jesus, se distanciando para orar, né? E o Evangelho no lar é algo muito importante para que a gente possa fazer, né? Não só na atualidade, sempre. Eu acho que mais ainda com os acontecimentos que tem hoje no nosso planeta, né? De uma forma até mais necessária ainda. A gente é um momento de oração em família, né? O Evangelho no lar é um momento que a gente vai parar para fazer essa oração. E como é que ele pode ser feito, né? Que a gente pode entrar em mais detalhes, mas é se utilizando, no caso nosso, como a gente já falou, do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas também, outras religiões não precisam seguir o Evangelho segundo o Espiritismo. A gente recomenda, então, o Novo Testamento. É o Novo Testamento de Nosso Senhor Jesus, que pode ser aquele, né, que a sua religião faz. O que é importante? É a família se reunir, para que a gente possa aprender, né, com os ensinamentos de Jesus. Como é que ele pode ser feito? A gente pode fazer a leitura, né, de capa a capa, ou pode fazer na leitura ao acaso. Depois a gente entra mais em detalhes sobre os roteiros de como fazer. Mas aí no caso seria abrir ao acaso o Evangelho e ler aonde caiu naquela mensagem. Se a gente lembrar de Chico Xavier, né, nos Evangelhos que ele realizava a sombra do abacateiro, ele fazia, por exemplo, a abertura ao acaso. Mas nós também podemos iniciar com a abertura ao acaso e com o decorrer do tempo, aí sim fazer ele de capa a capa, desde o prefácio, né, até as últimas lições. O Evangelho no lar é um convite para que a família, né, se encontre para se relembrar ou pensar ou resgatar
ou fortalecer a presença de Jesus no seu contexto. Isso faz me lembrar, Paulo, como ao longo do tempo quis que as coisas fossem mudando, né? Hoje as famílias não se reúnem mais, às vezes, para fazer as próprias refeições. Por quê? Em função das atividades profissionais, das atividades escolares, do corre-corre do dia a dia. Quis em outros tempos, e se resgatarmos as imagens, que era comum as famílias, ao fazerem as suas refeições, orarem em gratidão ao alimento que recebiam. Havia uma estrutura patriarcal, mas que fortalecia a presença de Jesus naquele momento. Queriam ou não, todos iriam se lembrar de Jesus. Se voltarmos ainda um pouco mais na própria história do Brasil, no próprio tempo, existiam nas zonas rurais, nas fazendas, né? Existiam nas casas, todos tinham lá a sua imagem, os seus referenciais, os seus oratórios, tudo aquilo fazia com que a imagem de Jesus chegasse no lar. O que houve? A televisão ocupou um lugar, né? Quis a modernidade, e você que está nos assistindo sabe disto, né? E nós espíritas não temos imagens nos nossos lares, não cultivamos, mas é uma característica nossa, se você cultiva, todo o nosso respeito, mas nós não temos imagens. Por conta disto e por conta de uma série de outras coisas, as famílias foram se afastando do hábito da oração. A nossa proposta de Evangelho no Lar é resgatar o hábito da presença, da oração em família. Este momento decisivo, importante, um divisor de águas no seu dia. Paulo, nós sabemos que a Sociedade Espírita Allan Kardec tem um roteiro, inclusive você nos trouxe ele aí, para que todos pudéssemos conhecer, pesquisar, e você também pode pesquisar. Mas um roteiro rápido, resumido, de como realizar o Evangelho no Lar. Gostaria de aproveitar a sua fala em relação à TV. Que hoje, atualmente, realmente nós não temos quase tempo para reunião em família, né? E o Evangelho no Lar é essa oportunidade da reunião em família. E aí eu gostaria de comparar realmente como uma sintonia de TV ou uma sintonia de um rádio, certo? Por exemplo, se você quiser na sua casa pegar uma televisão X ou uma rádio Y, como é que você faz? Procurando no canal. Procura no canal. Ou, como se falava antigamente, né? Ajuste o seu dial. Isso é antigo, hein, Paulo? É antigo. Então, o que acontece, né? Para que Jesus adentre ao nosso lar, a gente precisa colocar o nosso lar em sintonia, ou seja, a gente precisa ajustar o nosso canal, a nossa sintonia com Jesus e com Deus Pai. Então, o momento do Evangelho no Lar é quando nós vamos ajustar o nosso canal em sintonia com Deus. Que Deus e Jesus estão emitindo, né, suas energias, estão nos orientando desde o sempre. E aí é o nosso momento de nos sintonizarmos, que aí vem realmente da palavra religião, de religare, que é religar, a gente se religar a Deus. Então, o momento do Evangelho no Lar é a oportunidade da família se religar a Deus, se religar a Jesus. E com isso, sim, ajudar a transformar o nosso ambiente. Como você bem falou, aqui na casa, né, depois podemos mostrar mais em foco, tem o folheto que é no Evangelho do Lar, que a gente vai disponibilizar no nosso site, onde tem um roteiro rápido sobre como fazer o Evangelho. Também existem sites, como pode procurar no Google, indicamos a Federação Espírita Brasileira, que é a FEB, que tem lá disponível para quem quiser acessar o como realizar o Evangelho. Tá? Tem também os sites das federações espíritas estaduais, né, das USES, que também colocam lá à disposição. Então, não vou entrar muito em detalhes, que isso aí pode ser visto rápido. Vamos falar de forma rápida, né, de como realizar o Evangelho. Ideal a família se reunir. E como ela deve se reunir? Num dia e horário determinado. Por que o dia e horário determinado? Certo? Num dia e horário onde a maioria da família, a maior quantidade de membros, possam estar juntos naquele período, naquele momento. E o ideal é que seja um dia, pelo menos uma vez por semana, e dia e horário fixo. Por quê? Para que todo mundo se programe.
E para nós da doutrina espírita, né, não são só os membros da família encarnados que vão estar, e sim os nossos mentores e os nossos ditos anjos da guarda poderem estar presentes também, porque eles não têm a agenda deles disponível a todo momento para nós. E se nós nos organizarmos com dia e horário fixo, aí eles vão poder estar presentes. Então, o que seria o ideal? Que a gente tenha livros, né? Eu gosto, na minha família, a gente usa, além do Evangelho segundo o Espiritismo, usa também o Jesus no Lar, tá? Que é um livro onde se traz os ensinamentos de Jesus com a fala com os apóstolos. E o primeiro Evangelho no Lar foi realizado por Jesus na casa de Simão Pedro, em Cafarnaum. Então Jesus nos deu exemplo, ele realizou o primeiro Evangelho. A gente também pode ter livros, né, como eu também gosto muito de ir lá em casa, de ler o Livro dos Espíritos. Então a gente lê algumas questões sobre o Livro dos Espíritos, certo? Onde é discutido vários assuntos, né, de interesse nosso. E para quem tiver crianças, né, um dos livros que a gente pode indicar é Meu Pequeno Evangelho, que aí a criança mesmo ela pode efetuar a leitura se ela for alfabetizada. Então, para a gente incentivar as crianças a participar. Então, a gente deve fazer uma prece inicial, onde a gente pode até solicitar, né, já na abertura, algum pedido, né, que a gente quer pedir por alguém dos nossos familiares, pela proteção do lar, pela paz mundial, já podemos iniciar. Ou com uma prece simples, um Pai Nosso. Podemos abrir o Evangelho ao acaso e ler onde caiu, ou, como eu disse, com o passar do tempo, também podemos fazer de capa a capa. No início, a gente iniciou, por exemplo, no Meu Lar, abrindo ao acaso. E depois passamos de capa a capa. Quanto tempo, Paulo, mais ou menos? O ideal é que seja, né, no máximo de meia hora, no máximo 1 hora. Mas o ideal seria dentro de meia hora, é tempo suficiente para se fazer, para se discutir os assuntos. Fazer a leitura rápida do tema. O ideal é que a gente leia em voz normal, para que todos possam ouvir. Se a gente puder incluir, né, nessa leitura exemplos práticos de atitudes do nosso dia a dia, de como trazer aquela lição evangélica para o nosso dia a dia, seria o ideal, né? Aí a gente pode também, né, colocar em termos de o ambiente na casa. Isso é importante a gente colocar. Então, que esteja numa mesa onde a família possa estar. Se quiser, pode ser colocado, até sugiro que se faça, né, uma jarra de água, para que no nosso entender ela é fluidificada pelos mentores espirituais e depois aquela água é compartilhada entre os que estão ali. Feita a leitura, se faz uma prece final e a gente faz as vibrações, né? Que aí a gente também pode fazer os nossos pedidos. Mas um ponto muito importante, geralmente a gente pede aquilo que quer, né? Eu acho que tem um ponto fundamental nos nossos pedidos, que é aquilo que Jesus nos ensinou, que se faça a vontade de Deus Pai. Acho que esse é um ponto fundamental. Outro ponto. Jesus fala, quando uma ou mais pessoas estiverem reunidas no meu nome, ali estarei. Alguém ou algum pode estar nos assistindo e fala, puxa, mas só eu tenho vontade de fazer, a minha família não vem comigo. Faz? Sozinho o Evangelho? Deve-se fazer, né? Comece dando o exemplo. Se você mora com mais integrantes da família e eles não queiram fazer, comece por você, seja o exemplo, né? Faça para com o outro aquilo que você gostaria que o outro fizesse para com você. Essa foi uma das regras que Jesus nos ensinou, né? Que na minha opinião é uma regra da felicidade. E se eu moro sozinho, né? Como é que faço? Faço o Evangelho. Como Jesus ensinou, onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu lá estarei. No mínimo estarão presentes você e seu mentor, o seu anjo da guarda. Que nenhum de nós está sozinho neste mundo. Nenhum. Então, mesmo que você more sozinho, né, não tenha alguém encarnado para compartilhar, faça o Evangelho, né? Você nunca estará sozinho. Nunca estamos sozinhos neste mundo. O Pai jamais nos deixa desamparados. Paulo, nós estamos chegando ao término do nosso programa de hoje. Nós oferecemos um roteiro inicial para que todos possam acender a luz do Evangelho no seu lar. Pedimos a você, Paulo, que você faça uma mensagem de encerramento deste programa de hoje para os nossos telespectadores sobre o Evangelho no lar.
Gostaria de citar algumas coisas, como você bem lembrou, né? Que eu trabalho na área bancária. Então, a nossa mente é igual conta bancária. Se a gente não colocar algo positivo, ela vai ficar negativa. O nosso lar é a mesma coisa. Recebemos tantas coisas negativas, né, no nosso dia a dia, via celular, via jornal, via telejornal. E aí, às vezes, a gente se esquece. Enfrenta os problemas do nosso dia a dia e esquece de reabastecer a nossa conta bancária mental, a nossa energia e do nosso lar. Então, para todos os responsáveis, né, pelos lares, os pais em especial, que eu gostaria de deixar assim: implante o Evangelho no lar. Isso vai ser um benefício que vocês vão fazer para todos os seus familiares e não tem como a gente falar em termos de o que é. Né? Implante, persista. Com o passar do tempo, você vai ver os resultados. Às vezes, você não vai ver mudanças externas, né? Que a gente muitas vezes quer ver as mudanças acontecerem, como num passe de mágica. Mas não, você vai perceber mudanças internas. Às vezes, os acontecimentos vão estar lá da mesma forma, só que a sua atitude para com eles vai ser de uma maneira muito diferente. E um ponto muito importante: persistam. Gostaria de falar de um caso que aconteceu com o Chico Xavier. Uma família foi lá procurar o Chico, né, falando dos problemas que tinha, era uma família abastada. E o Chico falou: olha, implante o Evangelho no lar, comece a fazer, que daqui a uns anos vocês vão ganhar um presente de Jesus. E aí a família começou a fazer o Evangelho no lar, fez assiduamente por 6 anos. Na noite que se completou os 6 anos de Evangelho no lar, né, aí eles esperaram até meia-noite o presente, né, que o Chico tinha falado, que eles esperavam, que o Chico tinha citado que poderia ser com 6 anos. E esperaram até meia-noite e nada aconteceu, foram dormir. Aí acordaram no outro dia e ladrões tinham entrado na casa deles e levaram um diamante que estava na família há gerações, um diamante histórico. E aí foram lá tirar satisfação com o Chico, né? Ô Chico, que belo presente que Jesus nos deu, né? Aí Chico deu aquela risadinha dele e falou: pois é, meus irmãos, esse foi o presente. Aquele diamante, ele tinha sido já, né, casos, né, de mortes, de roubos em várias gerações. E aí tinha muitos espíritos vinculados àquele diamante. E com a realização do Evangelho no lar, alguns espíritos foram encaminhados, mas alguns estavam lá e não queriam sair. O que a espiritualidade decidiu? Tirar o diamante da casa de vocês. Com isso, eles foram embora acompanhando o diamante. Então, por isso que é importante pedir a Deus que não se faça a nossa vontade, e sim a vontade dele, pois ele sabe o que é melhor para nós e para a nossa família. E lembrar de algo que Jesus nos falou: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Então, a transformação planetária, a transformação do nosso mundo começa por cada um de nós. Então, sejamos essa luz que auxiliará, né, a iluminar este nosso mundo. O programa Visão Espírita chega a seu término, desejando a você que, após assistir este convite ao Evangelho no lar, que você acenda essa luz de esperança no seu ambiente familiar. Agradecemos ao Paulo pela presença. Até a próxima semana. Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita.